Bom, a paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor a todos que nos assistem aí nesse momento. Nós estamos aqui reunidos, né, trazer para vocês compartilhar um conhecimento sobre um tema que é bem atual, né? Mas antes de nós adentrarmos nesse tema, eu gostaria de convidar todos aí que nos assistem, né, a compartilhar o link com seus conhecidos, né, com seus parentes aí, aonde você estiver. Essa transmissão ela está acontecendo no Facebook, também no YouTube. Mas antes de mais nada, antes de nós aqui divulgarmos o tema, eu convido a todos vocês, jovens aí, de 0 a 100 anos, venham com a gente compartilhar aí esse momento, um momento especial. E eu tenho certeza que Deus tem nos ensinado e há de nos ensinar nesse momento ao qual Ele nos preparou. Estamos aqui na igreja, né? Estamos aqui na IEQ Vila Branca e eu tenho certeza que Deus preparou esse momento para que nós possamos juntos adorá-lo, lógico, e também nos encher do Teu Espírito, nos encher do ensinamento dEle, para falar um pouquinho sobre esse tema. Eu estou segurando aqui o tema, nós vamos orar primeiro para depois eu divulgar a vocês, amém? Eu convido a todos a fechar os olhos e vamos nesse momento entregar ao nosso Senhor a nossa adoração. Querido Deus, amado Pai, nosso Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade mais uma vez que o Senhor tem nos dado de estarmos, Senhor, na Tua casa, Senhor. De estarmos aqui, Pai, reunidos, Senhor, compartilhando esta live com os irmãos, com os amados, com os jovens, Senhor, com aqueles ao qual receberam esse convite, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa, nesta noite, Senhor, usar as nossas vidas, usar a vida de nossa irmã Rita, usar a vida da minha esposa Rê, e em nome do Senhor Jesus, que o Teu nome seja glorificado no nosso meio. Eu te peço, Senhor, Pai, cerca este lugar e também a casa dos meus queridos irmãos com os Teus anjos, Senhor, e que o Teu Espírito, Senhor, o Teu Espírito Santo possa, Pai, colocar calmaria e entendimento nos corações nesta noite. Toma o Teu lugar sobre este altar, toma o Teu lugar, Pai, sobre as nossas vidas, toma o Teu lugar, Senhor, sobre as famílias, Pai, que estão passando por momentos de dificuldade, por momentos, Senhor, Pai, muitas vezes de tristeza, porque algo chegou, Papai, e nos aflige, Pai, aflige as famílias, Senhor. Essa pandemia, ó Deus, eu tenho a certeza, Pai, que o Senhor tem estado no controle dessas famílias, tem estado, Pai, no controle de nossas vidas, e por isso nós estamos aqui, Senhor, para Te agradecer, para, Pai, engrandecer o Teu santo nome, para dizer que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, ó Deus. Eu Te agradeço, Pai, por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu vou apresentar aqui o para todos participar, né? Compartilha aí, tá bom? Deus abençoe. E nós estamos aqui também com a nossa irmã, né, que faz parte aqui da membresia da nossa igreja, psicóloga Rita Alvarenga. Seja bem-vinda, Rita. Obrigada. Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu me sinto privilegiada de poder compartilhar um pouquinho nessa noite sobre esse tema tão atual, que é... Tu não falaste, né, o tema? Posso falar? Ah, eu deixei no suspense, né? Pode falar, sim. Posso falar? Pode. Então, o tema da noite escolhido foi depressão e ansiedade na pandemia e o que fazer, né? E a gente sabe aí que isso tem aumentado muito nos últimos meses, né? Eu vou esclarecer um pouquinho sobre o que é depressão, o que é ansiedade e o que a gente faz, né? Quais são os tratamentos. Os irmãos vão trazer aí uma palavra bíblica e a gente vai fazer um bate-papo. Quero ressaltar aí de novo a questão das perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir fazendo perguntas, né? O irmão está ali com claro, o celular. E aí, na medida do possível, a gente vai respondendo aqui. Então, eu quero abrir a minha fala com Marcos 2:17, que fala assim: E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médicos,
mas sim os que estão doentes. Então, eu quero ressaltar aqui que nosso logo aqui é uma igreja saudável, né? E aí eu quero ressaltar que hoje a gente vai falar sobre doença, porque o próprio Jesus disse que os médicos são para os doentes, tá? Então, quero agradecer o convite, o Tom, a Regina, o pastor Maicon, porque aqui é uma igreja que se preocupa com a saúde mental. Eu fico muito feliz de participar dessa igreja, desse corpo, porque a gente não fala apenas das coisas boas e das alegrias, mas a gente também fala de doença, a gente também fala de tristeza, e a gente fala do que está acontecendo na atualidade. Então, vamos lá. Eu vou começar a minha fala falando sobre depressão, e aí eu quero distinguir um pouquinho o que é depressão, né? Depressão não é estar triste, sentir tristeza é uma coisa, depressão é um pouquinho... um buraco um pouquinho mais fundo, né? A gente passa por momentos de tristeza, às vezes 1, 2 dias que não está bem. Isso não é depressão. A depressão ela é um momento de tristeza que perdura por 2 semanas ou mais. Então eu quero só colocar aí pode colocar aí na tela uma frase de 2 autores que diz o seguinte: até o ano de 2020, depressão será a segunda causa de incapacitação no mundo, perdendo apenas para as doenças coronárias ou as doenças do coração, né? Então, quem escreveu isso há 19 anos atrás não previa uma pandemia, mas acabou acertando aí porque ela está sendo uma das mais incapacitantes da nossa atualidade. Mas uma coisa que eu queria deixar, uma provocação que eu queria fazer para vocês é o seguinte: como você estava antes da pandemia? Tá? Agora tudo aflorou, tudo piorou. Mas como é que você estava antes de começar tudo isso? Como estava a sua saúde mental antes de ter iniciado esse problema que a gente está passando hoje? E aí eu quero passar aí já para os critérios de depressão e falar um pouquinho sobre o que é esse transtorno. Está saindo som aqui? Tá? E aí os 2 principais sintomas de depressão, os 2 principais é essa tristeza crônica, que eu falei, que dura 2 semanas ou mais, tá? Então a gente tem que pensar em um estado de tristeza de 15 dias, pelo menos, né? E a anedonia. O que é a anedonia? É a perda da capacidade de sentir prazer. Então eu começo a notar que aquilo que antes me dava prazer, hoje já não me dá mais. Eu sei que, tendo em vista hoje todas as limitações, mas a gente também encontra prazer em atividades rotineiras, né, do nosso dia a dia. Então, além disso, a gente tem aí outros sintomas, né, que é a questão do peso, aumento ou diminuição, né, a busca desenfreada aí do apetite, ou a pessoa perde o apetite, ou ela começa a comer demasiadamente. Alteração do sono, ou dorme muito, ou não consegue dormir, tem muita insônia. E aí o sono existe uma questão bem interessante do sono, que é a seguinte: às vezes o paciente chega no consultório e ele diz: eu durmo o dia inteiro e eu me sinto cansado. E aí a gente fala para ele: não, então tem que parar com isso, tem que começar a dormir menos. E aí ele não entende, porque ele diz: não, como se eu estou dormindo o dia inteiro e eu me sinto cansado, tu quer que eu durma menos para ficar melhor? Essa lógica não faz sentido. Mas, na depressão, o sono ele acontece da seguinte forma: quanto mais tu dorme, a tendência é ele ser menos recompensador. Então, essa é uma questão que a gente acaba cortando na depressão. Não, se eu dormia, às vezes fala, eu durmo uma soneca depois do meio-dia. Ah, a soneca é de quanto? Ah, dá umas 5. Não, então não é tão soneca assim, né? Alteração do sono, fadiga, atenção e decisão, isso tem a ver com os processos cognitivos, né? Aí entra também a memória, o processo de planejamento, né, que vai ficando tudo prejudicado. Prejuízo funcional, a gente já está falando de pessoas que estão com algum tipo de prejuízo em função da própria pandemia, né? Aí a gente tem o isolamento social, aí a gente pensa no isolamento dentro do isolamento, né? Porque as pessoas já estão isoladas da sociedade, mas a gente está falando de um isolamento que é dentro de casa. E aí a gente chega na ideação suicida, que é o pior estágio da depressão, né?
a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, né? Que, infelizmente, os nossos índices têm aumentado bastante de suicídio, culminando aí com essa pandemia. Pode passar mais um. E aí a gente tem os sintomas... Não, volta. E aí a gente tem os sintomas da depressão agora na pandemia. São os novos estudos, né? E aí a gente tem o isolamento, a falta de interesse por atividades que antes eram prazerosas, essa é a capacidade de anedonia, irritabilidade sem motivos aparentes, falta de concentração, mudança na alimentação e sono, como eu já falei, e queixas sobre sentimentos de inadequação, exclusão, rejeição e manifestação suicida. Esses, basicamente, são os sintomas da depressão. Então, vocês aí que tenham filhos, adolescentes em casas, que tenham os avós em casa, ou até mesmo um adulto, e começam a notar esse tipo de sintomas. Às vezes a gente está mais preocupado lá com as nossas redes sociais, com a nossa telinha, né? Mas se vocês elencarem aí, de repente tem alguém que está precisando, que está perto de vocês. Então, esses são os sintomas básicos para conseguir caracterizar alguém deprimido, tá? Lembrando que não é um dia que eu fiquei triste e eu já me sinto depressivo. Não, né? Isso são sintomas que perduram 2 semanas ou mais. Depois vem a depressão em crianças, né? A criança, ela se manifesta um pouquinho diferente. A criança não vai ficar no cantinho chorando. A criança fica irritada. Então, às vezes, aquela criança muito irritada, ela pode estar com sintomas de depressão. Também queixas constantes de problemas físicos, alguma dor. Ela não sabe dizer o que está sentindo, então ela acaba uma característica psicossomática, né? Aquilo que eu não estou conseguindo resolver no meu psíquico, o meu corpo vai transformando em dor. Então, a criança, de repente, ele pode começar a se queixar de alguma dor que aparentemente não existe. Agitação, ansiedade ou pânico, tudo excessivo e sem motivos. Tá? Também são características de depressão em crianças. A depressão em adolescentes, né? Eu sei que a proposta aí da nossa fala hoje era uma fala para adolescentes, então eu fiz questão de trazer aí como é que aparece a depressão em adolescentes. E os adolescentes, eles são os que mais estão sofrendo hoje com a pandemia, tendo em vista que a fase da adolescência, ela já é uma fase complicada. E já são esperadas nessa fase, as crises, né? A crise da adolescência. Por quê? Porque é a fase de mudanças mais significativa que o ser humano passa, desde o nascimento até a morte, né? É nesse momento que ele começa, de fato, o seu processo de individuação. Então, por isso que é tão importante os pares, né? O grupo, aquela proximidade lá com os melhores amigos. E isso tudo foi banido agora com a pandemia, né? Então, acrescido a isso, a gente tem ainda os problemas familiares, né? Isso num núcleo onde tem criança, está sendo muito benéfico os pais ficarem tão próximos dos filhos pequenos, né, acompanhando melhor o desenvolvimento deles, mas isso nos adolescentes já caracteriza outro tipo de problema, outro tipo de situação, até mesmo um problema, né, que é essa proximidade com os pais, às vezes a perda da privacidade, né? Então esse adolescente ele tem sofrido muito. Os números são alarmantes, assim, em torno de 74% a 77% de adolescentes entrevistados, eles relatam que estão sofrendo algum tipo de sofrimento psíquico. Isso, se pensar numa escala de 1 a 10, 7 adolescentes estão passando por algum tipo de tristeza. Então, é muita gente, né? A gente está falando de muita gente. E aí, essa depressão em adolescentes, ela vai se caracterizar como irritabilidade, uso de drogas, né? E entra o cigarro, a bebida, né? A rebeldia, a conduta desafiadora, promiscuidade, a higiene precária. Tudo isso são algumas das características que a gente tem notado nesses adolescentes deprimidos. E outra coisa também para o adolescente que a gente pode pensar, esse adolescente ele está aí. Me ajuda, Tom, que fase de escola ele está? Primeiro ano?
nono. Já começa no 7º ano, né? 7º ano aí ao primeiro, 2º ano. Primeiro e 2º ano, certo. E aí a gente tem agora a questão das aulas online, né? E aí a gente para pensar o seguinte, ninguém se preparou para ser aluno online, para ser aluno IAD, né? E o aluno que é IAD, ele facilmente volta para o banco, para a classe, ele facilmente volta a ser um aluno do presencial, né? Mas nem todo aluno do presencial é um bom aluno na IAD, porque a IAD requer outros tipos de organização desse aluno que às vezes ele não tem. Ele não tem todo esse cuidado, esse comprometimento que a educação à distância requer. Então, aí a gente tem um agravante também, que é essa questão das aulas, né? Ele perdeu todo o vínculo com os seus pares lá, e aí o shopping está fechado, o parque está fechado, a academia está fechada, está tudo fechado, e ele não tem mais aquela atividade de todo dia que é a sala de aula. Então, a gente tem um adolescente hoje preso dentro de casa, né, limitado, e passando por tudo isso. Vocês querem... Ô, Rita, eu queria aproveitar que você está tratando esse tema aí e fazer uma pergunta, né? Certo. Como você disse, nós não estávamos aí preparados, né? Eu falo assim, nós, família, né? Também, lógico, os adolescentes, com a pandemia, né? Nós não estávamos preparados para isso, foi o que aconteceu, e nós tivemos que nos adaptar, e os adolescentes também. Como nós somos seres sociáveis, né? Como você disse, o adolescente, por exemplo, que saiu do presencial e foi para o EAD, ele perdeu esse vínculo de socialização. Então, ele acabou tendo um tempo maior sem ter o que fazer, né? Entre aspas. Você acha que isso corroborou com o aumento na estatística, né, do estado de depressão ou alguma outra dificuldade psíquica aí com os adolescentes e também com os jovens? Pode ser. Eu diria minha avó, cabeça vazia, oficina do diabo, né? Eu acho que sim, mas é uma questão, acho que tu tocaste numa questão importante, tu disse adaptação, tá? Isso tudo é uma adaptação. Os adultos, nesse sentido, conseguem se adaptar muito melhor, porque isso faz parte dos transtornos de ansiedade, tá? É transtorno de ajustamento ou adaptação. No começo, foi tudo mais angustiante, mas à medida que o tempo vai passando, tu consegue ajustar o teu trabalho, se o teu curso lá tu conseguiu ajustar, a vida aqui na igreja conseguiu ajustar, né? A gente consegue se adaptar muito melhor. Esses adolescentes que estão sofrendo não estão conseguindo. Então, na realidade, o que acontece? De um modo geral, o ajustamento ele acontece da seguinte forma. Se tem alguma coisa que tu não está conseguindo se adequar ou se adaptar, tu tenta mudar aquilo, trocar. Mas é a pandemia, a gente faz o quê? Não tem como, né? Não existe como trocar a pandemia de lugar, fazer com que a pandemia acabe logo, né? A gente queria, mas não tem como. E aí entra o sofrimento. Entendeu? Tá, Ô, Rita, mais ou menos respondido. aproveitando aqui, mandaram uma pergunta aqui. Os padrões de beleza que hoje o mundo coloca pode levar a uma depressão? Com certeza. Com certeza. E aí a gente pensa assim, estamos, a maioria, ansiosos, descontando na comida, né? Eu tô feliz, eu como, eu tô triste, eu como, eu tô com fome, eu como, eu tô sem fome, eu como. E aí, daqui um pouco, eu tenho um problema de distorção com a minha imagem corporal. E aí eu olho para a TV e eu vejo que bonitinho é o magro, ou para a revista de beleza. Sim, acho que sim, tudo isso. Tudo isso corrobora. Eu também acho que colabora mesmo, né? Porque, querendo ou não, é igual você falou, né? Uma coisa puxa a outra, né? E nessa pandemia que a gente está vivendo, realmente dentro de casa, né? O que a maioria das pessoas faz muito é comer, né? A gente come bastante. E isso acaba afetando, né? Não só jovens e adolescentes, né? Mas até mesmo as mulheres aí, principalmente, né? Tem que tomar cuidado.
porque acaba naquela ansiedade, comendo, 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 e depois tendo um certo problema com peso, igual você falou, né? Eu acho que só para falar, né, sobre o que a Rita respondeu aqui a pergunta, nós somos pais de adolescentes, né? E eu me peguei com meu filho de 11 anos, me perguntando inúmeras vezes, de 12, pai, o que eu faço agora? Né? Porque nesse momento ele estaria na escola, estaria brincando com algum amigo e está em casa, entendeu? Não pode, né? Não pode nesse momento estar fazendo o que ele gostaria de estar fazendo. Então você acha que essas pessoas que estão passando por algum momento de dificuldade, seja depressão ou algo do tipo, eles buscam algum refúgio, sendo assim um refúgio na alimentação ou em algo que possa distrair? O que você nos diz? Sim, e nos adolescentes, jovens e adolescentes, a maioria tem buscado nas telas. Computador, rede social e videogame. Esse tem sido o grande refúgio. Exatamente. E aí a As gente tem uma... gerações, elas mudaram muito, né? Eu acho que, às vezes, eu me pego falando assim, poxa, nós fomos os últimos que brincávamos o dia inteiro na rua. Exatamente. E hoje, né, por motivos de segurança, as crianças não fazem mais isso. A gente vê que, né, as crianças, os adolescentes não fazem mais isso e buscam refúgio nas tecnologias, né? É o entretenimento que Satanás tem colocado, né, nas nossas vidas. Não vamos assim também dizer que é só os adolescentes, mas colocado na vida de todos nós, para que nós venhamos não ter tempo de buscar a Deus, né? E deixar com que o entretenimento tome todo o nosso tempo. E aí, só complementando, né, o que o Tom falou e corrigindo, né, o nosso filho, ele vai entrar numa pré-adolescência daqui um pouco, né? Falta ainda uns meses aí, mas já ele entra numa pré-adolescência. E aí vem a real responsabilidade dos pais, né? A parte dos pais, a colaboração dos pais é muito importante nessa fase, principalmente o momento que a gente está vivendo agora, que é a pandemia. E os nossos filhos ali presos, né, dentro de casa, tendo aula online, né, que eu sei que para muitos pais foi dificultoso tudo isso. E aí entra a responsabilidade dos pais realmente de estar ali com seu filho, né? De realmente alicerçar ele na palavra do Senhor ali, né? E orar com ele mesmo, explicar a palavra e ter esse tempo de qualidade, porque às vezes pode ser um mínimo, pode ser 30 minutos, 20 minutos, que seja 10 minutos do seu dia, mas quando você faz ali com qualidade, aquilo fica marcado e gravado na cabecinha deles, principalmente os adolescentes aí também, né? E então os pais têm que ter uma certa responsabilidade, um despertar mesmo para prestar bastante atenção nessa parte aí com os filhos, né? Mandaram mais uma pergunta aqui, deixa eu ler para você. Boa noite, a paz. O que fazer quando a pessoa está em depressão e isso é visto pela maioria à sua volta, como se fosse frescura ou uma forma de chamar a atenção? Acho que, de repente, o que fazer com isso? Tratamento, será? Ela perguntou o que fazer quando uma pessoa está com depressão, né? E as outras pessoas estão ali convivendo e vendo tudo isso, mas acha que é uma frescura. Não acha consegue, que é uma verdade, né? Exatamente, não consegue detectar que é uma verdade. O próprio deprimido, né? Exato. Isso é bastante clássico, assim. 90% dos deprimidos, eles vão para o consultório arrastados pelos outros. Então, é quem está na volta que visualiza isso, né? Os pais, o filho, o colega, às vezes é a professora, né, que vê. Agora a gente não tem esse encaminhamento, mas muitas vezes é a professora que vê e chama os pais e avisa. Mas isso geralmente ocorre, o deprimido ele não se vê como deprimido, né? E aí cabe a quem está por perto pegar essa pessoa, né, e mostrar para ela que, na verdade, ela era uma pessoa antes e agora ela está assim. E que isso pode ser tratado e resolvido. Mas fala para ficar atento aí ao último. E quando aspecto acontece da ao live. contrário do que você falou, quando as pessoas ao redor não entendem o que a pessoa que está com uma depressão
esteja passando e seja realmente alguma dificuldade mesmo que ela esteja passando, né? Seja no psíquico, né, relacionado aí à depressão. Né? O que você nos diz nesse caso, quando os outros que estão ao lado, por exemplo, familiares, né, amigos, que possam estar vendo aquela pessoa passando por algo, uma tristeza ou que seja, e fala, poxa, para com isso, é frescura sua. E na realidade a gente sabe que não, né? Se ela tiver um pouco de consciência sobre isso, ela consegue buscar ajuda, mas como eu te falei, na maioria das vezes é alguém que empurra ela para esse tratamento. Todavia, entretanto, aumentou em 98%, se eu não me engano, o índice de pesquisas no Google. O Google tem como fazer como mensurar isso, né? Aumentou muito os temas procurados: depressão, ansiedade e angústia, sofrimento. 98%. Então, imagina, as pessoas estão começando a se dar conta de que aquilo ali é um problema e que é uma doença, né? Mas é só conscientização, não tem. O processo é único, exclusivo e é teu. Eu não consigo dizer, vai lá te conscientizar. Cada um a seu tempo, de acordo com as suas leituras, pesquisas, aquilo que viu, ouviu, o vídeo, a live, é por aí, é o que a gente está fazendo aqui. Né? Entendi, obrigado, viu? Nada. Então, vamos falar sobre o último aspecto ali da depressão, que é a depressão em cristãos. Né? E aí ela aparece como culpa, dificuldade de orar, ler a palavra, louvar, né? A perda da alegria espiritual e se sente punidos por Deus. Né? Às vezes parece aquela preguiça, né? O pastor pergunta lá, quem vem na escola bíblica? E aí a pessoa não tem coragem. Né? Então, às vezes parece uma preguiça e, de repente, essa pessoa pode estar deprimida. Tá bom? Bom, com essa fala, eu encerro aqui a parte da depressão. Depois a gente retorna para falar sobre isso no tratamento, mas o tratamento da ansiedade e da depressão, eles são muito parecidos. Então, eu deixei para falar sobre o tratamento dos dois juntos no final. E aí, encerrando aqui a parte da depressão e dos critérios, a gente passa para a ansiedade. Falando em ansiedade, eu pego Mateus, capítulo 6, versículo 27, que diz: quem de vocês, por mais que se preocupem, podem acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Então, não adianta nada se preocupar, né? Foi isso que Jesus disse. Senão ele teria dito, se preocupem que as coisas serão solucionadas, né? Mas então, na realidade, Mateus está dizendo que não adianta se preocupar, porque isso não vai mudar em nada. Né? Então, a grande diferença assim, do deprimido, o deprimido é aquela pessoa que ela, né, coloca aquele óculos lá, o óculos escuro, e enxerga tudo com aquela visão turva. Né? Quando a gente coloca um óculos escuro que não está no sol, está dentro de casa, não consegue enxergar. Assim é a visão de um deprimido. Na contrapartida, o ansioso é aquele que ele vive sempre no futuro. Né? Então, enquanto o deprimido tem desejo de morrer, o ansioso tem medo de morrer. Então, ele está sempre prevendo algo à sua frente e sempre o que vem à sua frente é ruim, catastrófico. Né? Ele vive no e se. E depois do e se é sempre algo muito ruim. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês. Pode... já passou. Ficou pequeno, né? Mas... a lâmina diz o seguinte: ansiedade saudável e ansiedade patológica, porque na verdade é uma linha bem tênue, né? A ansiedade, ela é uma emoção primária que na realidade ela é muito importante para a nossa evolução, né? Ela sempre foi muito importante. Vocês imaginem, se eu não tiver ansiedade, quando eu descer, quando eu for embora, eu atravesso a rua, não olho para os lados, eu morro atropelada, né? Então a ansiedade ela é boa, mas ela tem um limite para isso acontecer, né? Então, quando ela ultrapassa esse limite, e ali diz assim, acontece mas na ansiedade saudável, né? Acontecer diante de situações de difícil ou expectativa negativa. Bom, estar aqui gera uma ansiedade na gente, né? Uma ansiedade que é natural, a gente se preparou, né? Leu um pouco sobre o assunto, mas, enfim, isso gera um pouco de ansiedade. Agora, o problema é quando ela me limita, né? Eu fico tão ansiosa a ponto de ter um ataque de pânico. E aí eu suo, eu tenho falta de ar, de repente eu paraliso lá embaixo e não consigo subir a escada.
Então, só para a gente distinguir aí o que é uma ansiedade saudável de algo patológico. O patológico é realmente aquilo que nos limita, tá bom? Eu não vou ler, que ficou pequeno aqui, eu estou sem óculos, eu não enxergo. Mas, e aí a gente tem, dentro da ansiedade, as síndromes ansiosas. Tá? E aí a gente tem os ataques de pânico, que é diferente de transtorno de pânico. Tá? Eu posso ter 1, 2 ataques de pânico, e isso não quer dizer que eu tenha o transtorno de pânico. Vou explicar um pouquinho. De repente, uma pessoa que tem fobia de elevador, e ela se vê forçada a ter que usar um elevador, ela pode ter um ataque de pânico, mas isso pode ser algo isolado. Né? E aí o ataque de pânico é aquilo que eu sinto a minha ansiedade ir até 100, né? Mas ele dura em torno de 10 a 15 minutos, ele não passa de 30. Tá? Já o transtorno do pânico, ele como o nome já diz, ele é um transtorno, então ele é muito mais incapacitante. Né? Ele vai deixando a pessoa... geralmente é o medo de morrer, né? E aí essa pessoa não sai mais de casa, não vai trabalhar, não vai na padaria, porque ela começa a ter medo, medo, medo. Isso se torna muito incapacitante. Depois a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, né? Que é a famosa TAG. É quando eu sinto uma ansiedade permanente o tempo todo em relação a tudo. O transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC, que vocês com certeza já ouviram falar. E aí hoje a gente tem aí o agravante do TOC. Vocês imaginem quem tem TOC por limpeza, por lavar as mãos. E aí está todo mundo dizendo, limpe as mãos com álcool, gel, lave com água e sabão. Aí vocês imaginem como estão essas pessoas que já tinham esse transtorno antes da pandemia ter iniciado. O transtorno de estresse pós-traumático, da mesma forma, vem junto no pacote. Por quê? Porque a gente está passando por uma pandemia, um momento delicado, e as pessoas estão passando por perdas, né? E aí a gente pode se traumatizar vendo o que a pessoa está passando, ou eu posso me traumatizar com aquilo que tu me contas, né? Com aquilo que o outro está passando lá no hospital e me contou. Então, tudo isso eu posso gerar um TEPT aí daqui para frente. Isso a gente vai ver daqui a alguns meses, depois que essa pandemia terminar, né? Que a gente já teve aí experiências do pós-guerra, que foram muitas pessoas que sofreram com esse transtorno. Esses são aí as síndromes ansiosas. Não coloquei, mas acabei falando contigo sobre a síndrome de adaptação, também entra aqui. Né? Que foi aquilo que a gente viveu lá no início da pandemia, que talvez os adultos tenham, de repente a maioria deles tenha conseguido passar. Se adaptar melhor, né? Tenha conseguido se adaptar, né? E é hoje o que o adolescente sofre muito mais. Aqui eu achei interessante mostrar essas diferenças, né, de ansiedade e depressão. E ali eu tenho, na ansiedade, medo da morte. Na depressão, eu tenho um possível desejo da morte. Né? Na ansiedade, eu tenho uma inquietação permanente. Na depressão, eu tenho uma tristeza patológica ou permanente. Na ansiedade, eu tenho uma preocupação excessiva com o futuro. Na depressão, eu tenho uma desesperança com o passado. Né? Na ansiedade, eu tenho uma aceleração, uma agitação. Na depressão, eu tenho uma apatia. E na ansiedade, eu tenho a sensação de que algo ruim acontecerá. Como eu falei, o e se, e depois do e se é algo catastrófico que vem. Enquanto na depressão, eu tenho a sensação de vazio. Tá? Deixei aí só para a gente poder distinguir um pouco o que é uma da outra. Aqui é a mesma coisa. Pode passar. Esses foram os dados que eu havia comentado contigo. Segundo o Google, aí, aumentou em 98% as buscas, né, pelos assuntos ansiedade, depressão e angústia, se comparado aos últimos 10 anos. Então, a gente pensar aí de 2010 a 2020, olha o quanto isso aumentou. Né? Podemos pensar que as pessoas estão buscando mais e que, eu te falei, como as pessoas estavam antes da pandemia, né? De repente, isso só acelerou um processo que já estava acontecendo de adoecimento da saúde mental, né? Mas que podemos ver também que as pessoas estão buscando muito mais o que é isso, qual é a saída para isso, o que eu faço, para onde é que eu vou. Né?
E outro dado alarmante é a pesquisa realizada aí com a Fundação Lehman e o Itaú Social. E aí é o dado de 77% dos estudantes pesquisados, essa pesquisa foi por telefone, 77% relatou que tem sentido sentimentos de tristeza, ansiedade e sobrecarga emocional. Então, vocês aí, pais que têm filhos adolescentes, batam na porta do quarto e vão conversar com os filhos de vocês, porque é um número muito alto de adolescentes que está em sofrimento psíquico. E, às vezes, ele não vai para a mesa da cozinha para conversar sobre isso, é vocês que têm que ir atrás, ir lá, cutucar, né, fazer falar. Tirar, às vezes, a casca da cebola, uma a uma, né? É isso. Pode. E aí? Não saber o que vem pela frente é ruim, é muito ruim e angustiante. Mas não estamos a sós. E aí eu queria passar aí para vocês falar um pouquinho sobre isso, sobre esse não estar a sós. Pode ser? Sim. Eu acho que antes tem algumas perguntas aí, né? Ah, não? Então, antes da gente entrar, Rita, eu queria fazer uma pergunta para você, né? Há alguns anos, não digo agora, mas a própria sociedade tinha um preconceito quando se fala em saúde mental, né? Às vezes as pessoas tinham vergonha de dizer, eu estou passando num psicólogo, estou passando num psiquiatra, né? O que você nos diz atualmente? Como que está aí esse preconceito que existia, né? Cheguei a ver em algumas pesquisas e tal, mas hoje como que isso está sendo aceito na sociedade, né? O tratar a saúde mental também. Excelente colocação, Tom. Ainda existe, mas ele vem sendo desmistificado. Uma prova disso foi a pergunta do último Enem, foi sobre isso, foi sobre esse teu questionamento, foi o tema da redação do Enem, né? Sobre a desmistificação das doenças mentais. Ainda existe, mas é bem menor. A gente tem conseguido, ao longo dos anos, trabalhar com a ideia de que o psiquiatra não é o médico do louco e o remédio não é algo que vai te viciar. Porque isso era algo histórico, né? Quem vai no psiquiatra é o louco, é o maluco. E o remédio que tu toma, uma vez que tu começa a tomar, tu nunca mais consegue largar. E isso não é verdade. A medicação psiquiátrica, eu até coloquei lá no final, ela entra como tratamento. Claro, é uma das últimas alternativas, né? A gente tem que saber como e quando. Mas ela, quando ela vem em conjunto com uma psicoterapia, ela tem um papel muito importante, que ela trabalha na química do corpo, né? Ela deixa esse paciente funcional, e aí uma psicoterapia é aquilo que muda a questão como eu vejo a mim, eu vejo os outros, eu vejo o futuro. E aí quando eu falo de um tratamento combinado, eu tenho o uso de uma medicação que ela é momentânea, né? Ela entra, cumpre o seu papel, depois ela sai e a gente segue a vida. Então, assim, isso tem melhorado bastante. A gente vê, assim, pessoas com mais idade, né, que tinham muito preconceito e aí estão sofrendo com algum tipo de fobia, por exemplo, né? Pessoas que não conseguiam andar de escada rolante, daqui um pouco se dão conta que, opa, não, peraí, mas se eu fizer um tratamento eu consigo melhorar. Outro que tinha, sei lá, fobia de aranha, não conseguia conviver com isso. Então, assim, são pequenos passos que a gente vê que a sociedade vem tomando, pequenos e importantes passos, né, que têm colaborado para que a gente consiga desmistificar. Né? Não é o louco, não é uma doença, é assim como o dependente químico ser chamado de drogado. Né? Isso é uma luta também e perdura aí ao longo dos anos. Né? Na verdade, é uma doença, assim como a depressão, assim como a ansiedade. Muito interessante, né? Nós sabemos disso. E eu acho que, além, né, disso que vem acontecendo aí, essa mudança na cultura da sociedade, né, cabe também dentro das famílias, né? Pais que às vezes aí foram criados e têm um jeito de passar para os seus filhos, né? Também quebrar paradigmas, né? E conversar realmente com os filhos, com os adolescentes, com os jovens, para que não chegue aí num estado depressivo, né? Agora, a última pergunta, antes de eu passar para a Rê,
uma pessoa ansiosa, frustrada, ela pode se tornar uma pessoa depressiva? Pode. Né? Eu falo isso porque o ansioso ele espera muito do amanhã, mas se algo não acontece, ele pode se frustrar e acabar se tornando uma pessoa depressiva. Como distinguir, né, se ele está num estado de depressão ou de ansiedade? Aí precisa de uma avaliação profissional, porque aí tu está falando de sintomas mistos. Às vezes a pessoa tem um transtorno de ajustamento com sintomas mistos, que é hora tá triste, hora tá ansioso. Então ele pode ter os dois sintomas. Sim, a frustração tem muito a ver com remoer o passado, né? E isso é uma característica de pessoas deprimidas. Acho que sim, as duas coisas caminham juntas. Obrigado. Tem mais uma pergunta aqui. Transtorno de ansiedade tem que ter uma predisposição genética ou o ambiente interfere, como essa pandemia, por exemplo? Há 10 anos tenho passado por isso e vejo que muitos acham que estou no pecado por estar vivendo isso. Eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Então, eu trabalho muito com a questão ambiental, né? Predisposição genética pode ser. Pais ansiosos criam filhos ansiosos, né? Temerosos, pais protetores demais, né? Criam filhos com muito temor ao que vai acontecer em relação ao futuro. Eu, na minha prática, eu trabalho muito com a questão ambiente, né? Então, eu acredito que o ambiente... Eu trabalho com essa questão que o ambiente ele molda a personalidade, né? Então, o que ela fala no final do pecado? Não, ela não esclareceu do pecado, né? Foi só uma colocação. Na verdade, ele fala que há 10 anos ele tem passado por isso, né? Só que ele vê que muitos acham que ele está no pecado, né? Foi isso que eu entendi. Tem uma outra, não sei se é continuidade aqui. A depressão também pode surgir de uma situação difícil que passamos, certo? O que podemos fazer para que possamos ser libertos da depressão e ter o tratamento correto? Tá. Aí, de repente, uma perda, talvez? Uma situação difícil? A gente tem trabalhado bastante também com a questão do luto, né? Da pandemia. Mas o luto não é só a perda de alguém. Às vezes é a perda de um trabalho, né? Um relacionamento que termina. Então, como escapar da depressão, eu acho que ele precisa estar atento aos gatilhos, principalmente, né? Porque todo pensamento, ele tem por trás... toda emoção, todo sentimento, ele tem por trás dele um sentimento que está amparando ele. Então, para tudo aquilo que eu me sinto, eu tenho pensado. Então, se ele tem começado a sentir que algo está diferente, que algo está estranho, comece a notar aquilo que tu tem pensado e quais são os gatilhos que estão te fazendo pensar daquela determinada maneira. E aí, se tu não consegue encontrar ajuda sozinho, de repente a hora de procurar um aconselhamento, né? Uma ajuda profissional. Só para acrescentar aqui, porque a pessoa ela fala também que muitos acham que estou no pecado, né? E a pesquisa que eu fiz hoje, não existe base bíblica nenhuma dizendo que depressão ou falta de fé é pecado, né? Então, só para essa pessoa aí, ela descansar, né? Tem mais uma pergunta aqui. Consegue explicar sobre os tipos de terapia atuais e suas técnicas? Da minha área, sim. Dá para segurar essa e deixar para o final na parte de tratamento, então. Aí a gente
A próxima Avança. aqui. Boa noite, a paz. O que fazer quando a pessoa está em depressão e isso é visto pela maioria à sua volta, como se fosse frescura ou uma forma de chamar atenção? A gente já respondeu. De repente Pegou aí, não né, que é. você respondeu? Se ela voltar um pouquinho depois, a gente Sim. falou sobre isso, né? Não, legal. Então, gente, devido ao horário aqui, eu queria trazer aqui uma passagem bíblica para vocês aí que estão nos assistindo, para alguns de vocês que têm passado por alguma dificuldade aí relacionada à saúde mental, né? Relacionada aí ao tema, depressão, ansiedade. Está lá no livro de Zacarias 9:12. Primeiro dizer a vocês que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, né? Acho que em primeiro lugar, qualquer que seja a dificuldade que você esteja passando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tenha certeza que as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Não falo aqui somente em bens materiais, mas falo relacionado ao seu espiritual, né? Você precisa estar bem consigo mesmo. Então busque ao Senhor. E lá no livro de Zacarias 9:12 a palavra nos diz assim, ó: venham para um lugar seguro, vocês que são prisioneiros. Aqui há esperança. Eu prometo 2 alegrias para cada tristeza que vocês passaram ou passarem. Então o Senhor, Ele nos promete alegrias, né? No lugar de tristezas ou dificuldades que nós estejamos passando. Amém? Busque o reino de Deus e tenha certeza que o Senhor vai fazer por você, por sua família, no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Só para finalizar aqui, né? Eu tinha comentado até com a Rita que no final de 2007 eu tive uma crise de ansiedade bem profunda. Passei por este período e não foi fácil. Então eu deixo aqui para vocês que o nosso refúgio realmente é o Senhor, é só Ele. E quando eu estava passando esse período, eu lembro que eu tinha medo, realmente. Você, né, falou sobre ter medo de morrer, né? É uma ansiedade, a ansiedade que anormal, né? Porque nós temos a ansiedade que é normal, que foi o que foi citado aqui, porém eu passei a ter uma ansiedade anormal, que eu tinha medo de morrer, que eu tinha medo de ficar sozinha, a minha mão suava frio, eu passava mal, eu achava que eu ia morrer a qualquer momento. Então, assim, eu deixo aqui para você que está passando por uma crise de ansiedade e às vezes você não tem comentado, né, com os seus pais, não tem comentado com ninguém. Você precisa de ajuda, nós estamos dispostos aqui a te ajudar. Então, assim, não fique, não guarde só para você, não passe por esse momento somente você. Busque realmente ajuda, porque isso não é uma frescura. A ansiedade e depressão não é falta de fé. Ai, mas nossa, eu sou, né, tô indo na igreja, eu tô bonitinha. Não, ansiedade e depressão, ela não é frescura, não é um pecado. Você precisa de ajuda, busque realmente ajuda. E antes de tudo, busque ao Senhor, porque quando eu passei por esse processo, o meu esposo, graças a Deus, sempre esteve do meu lado me ajudando, e chegou um momento que foi somente eu e Deus, e eu falei: Senhor, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer. Eu estava entrando num estado que eu já ia começar o tratamento, e tem muitas pessoas que precisam realmente, né, de se tratar, do tratamento, e é normal, precisa procurar ajuda. Se você precisa dessa ajuda, vá realmente, busque essa ajuda também, né, porque Deus, Ele deixou aqui, né, os médicos, deixou aqui psicólogos para realmente ser bênção na sua vida e te ajudar. E então, assim, busque realmente ajuda. E nesse período que eu passei, eu comecei a orar, né? Eu orei ao Senhor e eu falei: Senhor, me ajude. E foi aonde Deus falou comigo em Salmo 56:3, que diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então, assim, esse salmo marcou a minha vida e eu falei: Senhor, por que eu vou temer? O Senhor é aquele que nos deu o ar, né, para respirar, é aquele que nos formou, Ele nos deu a vida. E por que aquele medo, né, aquela insegurança, aquele medo de morrer? E esses dias eu li uma frase que diz: se você realmente
tivesse assim um pouquinho da dimensão do que é a eternidade, você jamais teria medo de morrer. Porque é o que Deus preparou para nós. Nessa terra nós somos peregrinos. E por que sofrer de tanta ansiedade, sabendo que o que nos espera é algo surreal, são ruas de ouros, é algo que a gente não pode nem imaginar. Então, assim, é realmente esse salmo. Quando você é adolescente, você é jovem, você é adulto, você é mulher, você é homem, passar por esta fase de medo, em primeiro lugar, confie no Senhor. Confie nele, que ele é o seu refúgio. E em Mateus também 11 diz assim, é uma passagem bem conhecida: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, assim, lance toda a sua ansiedade, irmão, lance tudo aos pés do Senhor. Busque refúgio a Ele, ore a Ele, clame a Ele, porque somente Ele pode te ajudar. Então, se você está fazendo tudo certinho, se você está buscando ajuda, ocupe a sua mente, porque é igual a gente falou, né? A mente vazia é a oficina do diabo. Então, ocupa a sua mente, jovem, adolescente. Eu deixo aí esse recado também para os pais, porque o pouco que eu e o Tom tem atendido alguns jovens, alguns adolescentes, até mesmo, às vezes, alguns casais, né, que a gente tem conversado, a maioria passou por algo na infância, passou por alguma coisa lá atrás que acarretou todo um trauma, e conforme foi crescendo, achou que foi curado, ou achou e simplesmente deixou, né, guardadinho de lado, e de repente veio à tona, né, depois que cresceu. Então, assim, pais, fiquem muito atentos com seus filhos. Igual a Rita falou, bata mesmo na porta do quarto, pergunte. O seu bom dia pode mudar a história do seu filho. Às vezes ele está com crise de ansiedade, começo de depressão dentro da tua casa e você não está conseguindo notar. Então, assim, vamos ficar atento mesmo com os sinais, né? Ser presente na vida dos nossos filhos, declarar sobre a vida deles mesmo, que eles são bênção do Senhor, né? Para as nossas vidas, e realmente ficar atento com tudo isso, porque às vezes a gente escuta muitos adolescentes e jovens dizer assim: eu vou contar para você, eu vou se abrir com você, mas você não conta para minha mãe e para o meu pai? Por quê? Nós temos vivido muito isso, né? Falta de afeto, falta de amizade dentro do lar, falta de ter ali, né, com quem contar. Geralmente, eles, nessa fase de adolescência, eles querem contar para os amigos. Eles, eu vou contar para o meu melhor amigo, eu vou contar, às vezes todos os colegas e amigos estão sabendo, e o pai e a mãe é os últimos a saberem. Então, assim, eu deixo aqui para você, pai, para você, mãe, cuidado com o seu filho, olhe o celular do seu filho, olhe o Instagram do seu filho, entre dentro do quarto do seu filho, converse, seja amigo do seu filho, para que ele possa crescer estruturado na palavra, para que ele possa realmente, se você perceber algo de ansiedade, depressão, tenha certeza que você vai ser o primeiro a ajudar o seu filho, né? E orientar o que vai ser preciso fazer nesse momento. Então, eu deixo aí para vocês isso, e realmente quem estiver passando por isso, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, procure ajuda. Nós estamos aqui abertos também para ajudar. Se você aí ficou com vergonha de mandar alguma pergunta, depois vocês podem mandar no particular para mim, para o Tom, para a Rita. A gente vai estar aí tentando de alguma forma responder vocês e ajudar vocês. Tá bom? Tem mais pergunta aí? Tem mais algumas perguntas aqui? Vamos lá. Boa noite, tenho ansiedade, muitos ao meu redor, acabo achando que é frescura. Isso me deixa muito mal e tenho muito medo de tomar medicação. Como lidar com isso? Acho que foi um tema que a gente já abordou aqui, né? Não sei se a Rita quiser dizer algo para Talvez acrescentar. agora a próxima e última etapa responde, que é o tratamento. Tá. Pede para ele ficar atento aí. E a última, noto
que isso tem interferido na falta de diálogo dos filhos com os pais. Também. Tá. Então, vamos para a segunda parte? Vamos. Tratamentos. Então, o tratamento, ele começa... Eu já te passo a palavra aí, para te falar um pouquinho. E eu quero começar pelo primeiro item do tratamento. Não? Tá, não tem problema, eu vou falando aqui. Primeiro item do tratamento, então, oração. Vocês querem falar um pouquinho sobre oração, Regina? Então, eu acho que o primeiro passo seria oração, mas às vezes, Rita, as pessoas que estão passando por essa dificuldade, eu vejo que tem algo que bloqueia eles, né? A buscar essa orientação ou a buscar a orientação. Muitas vezes são pessoas que não são evangélicas ou que não são cristãs, né? Não, mas eu quero que tu me fale da importância da oração na vida de alguém deprimido ou ansioso. Com certeza. A oração, ela faz toda a diferença na vida do cristão, né? Aquele que conhece o poder da oração sabe que com oração você consegue passar todos os obstáculos que têm se levantado contra a tua vida, né? Eu acho que é importante em todas as áreas de nossa vida, né? Oração, a ação de buscar ao Senhor. Então isso é muito importante. Perfeito. É só para fazer essa distinção, porque qualquer coisa que tu for pesquisar hoje na internet sobre depressão e ansiedade, quando chegar na parte de tratamento, o que vem elencado lá em primeiro lugar é meditação e mindfulness, que é atenção plena. Então, como nós somos cristãos, a gente está aqui no ambiente da igreja, tentei puxar para o lado da oração, porque na verdade é o que a gente reconhece, né, como meditação. Mas a ciência reconhece o mindful, que é a atenção plena, é o olhar para si, acalmar, respirar, se conectar. É o que a gente faz, né? Conexão com o Pai. Perfeito tua colocação. Primeiro lugar, então, oração, né, para nós. Mindful e meditação. Segundo ponto, atividade física. Eu tenho um irmão educador físico, está me assistindo lá no Rio Grande do Sul. E o meu irmão sempre fala que atividade física é remédio. E, na verdade, é. Por quê? Porque os efeitos da atividade física no nosso organismo, ele é muito semelhante ao resultado da medicação, na questão hormonal ali, né, do bem-estar. Então, primeiro ponto, oração. Segundo, atividade física. Terceiro ponto é o contato social. E aí eu coloquei entre parênteses virtual, né, devido ao que a gente está, devido às circunstâncias agora, esse contato deve ser virtual, na grande maioria. Mas a gente não pode ficar isolado dentro do isolamento, né? Então, às vezes, é o amigo, é o líder, né? É o pastor, sei lá, o parente que está distante, aquela chamada de vídeo. Eu preciso ter contato com pessoas. Quarto ponto, psicoterapia, e eu quero responder a pergunta que te fizeram aí, né? E aí eu coloquei psicoterapia online ou presencial, porque tem pessoas que não conseguem se adaptar no online e preferem fazer presencial, tem profissionais que estão trabalhando. E eu vou falar um pouquinho sobre a terapia cognitivo-comportamental, que é a minha área, que é a psicoterapia que eu conheço. Aí perguntaram qual era a melhor, eu vou dizer que é a melhor. Se tivesse alguma psicanalista que diria que a dela é a melhor, né? E se tivesse alguém da Gestalt, assim por diante. Então, a psicologia, ela se divide em áreas de atuação, né? Eu trabalho com a cognitivo-comportamental, isso quer dizer cognição, pensamento, comportamento. Então, eu acredito que todo comportamento ele tem pensamentos envolvidos e emoções, né? Então, eu penso, me comporto, sinto, penso, sinto, me comporto. É assim que funciona a tríade, né? Então, eu vou achar que essa é a melhor, né? Na verdade, a terapia cognitiva ela surgiu para tratar o transtorno depressivo, né? Foi Aaron Beck, o inventor. Ainda vive, mora na Pensilvânia, tem 90 e lá vai pedra, 99 anos. E ele inventou, então, essa terapia para tratar pacientes deprimidos, e ele era um protocolo de 16 sessões, então é um tratamento em 4 meses, né? Que a gente trabalha basicamente com isso.
deixar a pessoa um pouco mais funcional, para que ela consiga voltar às suas atividades do dia a dia, né? Claro que eu deixei medicação por último, mas pensando numa lógica do deprimido, às vezes precisa vir em primeiro lugar. Por quê? Porque não adianta eu querer anotar os pensamentos da pessoa se a pessoa não está funcional para isso, né? Às vezes a pessoa está só deitada, ela não vai ser funcional a ponto de ir para o consultório, para a gente conseguir pensar em tudo que ela está pensando e tal. Estipular uma agenda para melhorar a sua semana, dia a dia, enfim. Então, às vezes, no paciente deprimido, a medicação precisa vir antes, né? E aí a gente chama de tratamento combinado, que é quando psicoterapia entra junto com medicação, depois de um tempo a medicação sai, fica só psicoterapia, depois a psicoterapia sai e a pessoa segue a vida. E aí eu deixei essa medicação por último, né? Porque aí depois a gente ter tentado oração, mindful, meditação, atividade física, o contato social, a psicoterapia. Quando isso não está funcionando, né, ou não está sendo eficaz o suficiente, a gente entra com a medicação. E aí volto a grifar, a medicação ela não é mais o bicho-papão que vicia e uma vez que toma nunca mais consegue sair dela. Não, na verdade a gente tem a medicação hoje como aliada, né? Em algum momento determinadas pessoas vão precisar. Tem pessoas que nunca vão passar num consultório e vão viver muito bem, obrigado, e outras não. E aí cabe a quem está fazendo esse processo, essa psicoterapia, avaliar se essa pessoa precisa ou não de uma avaliação psiquiátrica, né? O psicólogo ele não receita remédio, quem receita remédio é o médico psiquiatra. Então é isso. E aí eu encerro. Tem alguma colocação? Não, acho que foi bem produtivo, né? Esse momento que nós tivemos aqui, eu acho que tirou bastante dúvida, né, dos irmãos que estão aí nos assistindo, né? É um assunto bastante sério, às vezes a gente vê que rola aquele preconceito dentro de casa de falar desses temas, né? Ou de compartilhar com alguém que você conhece esteja passando por um momento de dificuldade. Então eu gostaria aí de somente agradecer, né, agradecer ao nosso Deus, primeiramente, por ter nos dado essa oportunidade, né? Agradecer o pastor Michael, que nos apoiou aí desde o primeiro momento, né, quando nós tivemos a ideia, né, de falar sobre esse tema, né? Principalmente porque estamos passando por esse momento, né, ao qual todos sabem. Agradecer a minha esposa que está aqui do meu lado, agradecer a psicóloga Rita Alvarenga, até a irmã que se quiser deixar aí o telefone, o endereço, não sei como que funciona um consultório, pode ficar à vontade, tá bom? Agradecer ao Rodrigo lá, a Carol, a Josi que está aqui com a gente, que quer falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, agradecer o pessoal que está aí, né? Os nossos jovens, adolescentes, adultos, né? Você, mãe aí que está nos assistindo. Gratidão mesmo a todos vocês, gente. E em breve nós vamos ter mais temas, né, para abordar aí. Vamos fazer mais lives, sim, para tirar dúvidas. E para finalizar, eu quero deixar uma passagem aqui para vocês que fica em 1 Pedro 5:7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, aí, primeiro lugar de tudo, irmãos, lance ele toda a sua ansiedade, porque é ele que tem cuidado de cada um de vocês. Então, a oração é tudo na nossa vida, né? Então, lance mesmo aí aos pés do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe cada vida de vocês aí. Gratidão. Amém. Rita? Obrigada. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada pela atenção de quem ficou aí nos aguentando até agora. Boa noite. Obrigada. Amém, noite a irmãos. todos. Vamos fazer uma oração para finalizar? Feche seus olhos aí onde você esteja e vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, nosso Senhor, te agradecemos, Deus. Foi um privilégio estarmos aqui nessa noite, Pai, conversarmos, Senhor, sobre esse tema que muitas vezes está dentro da casa de muitos próximos, de muitos conhecidos nossos e às vezes, Pai, muitos não sabem o que fazer, não conhecem, Pai, o caminho, a quem buscar, a quem compartilhar.
Pai, que nessa noite nós viemos entender que isso nós devemos sim compartilhar com o nosso Senhor, aquele que nos socorre, aquele que nos protege, mas também buscar a ajuda, Pai, de homens e mulheres ao qual o Senhor capacitou, para que, Pai, no nome do Senhor Jesus, toda dor, toda depressão, toda ansiedade venha cair por terra, Senhor, e o Teu nome venha a ser glorificado. Que isso, Pai, venha servir de testemunho para os Teus filhos, ó Deus, e que, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o Senhor possa cuidar dessas famílias que têm passado, Senhor, por momentos de dificuldade. Nessa pandemia, Senhor, que tem afligido todo mundo, tem afligido, Pai, o nosso país, a nossa cidade e muitas famílias próximas de nós, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe, viu? Aguarde os próximos aí, viu? Glória a Deus. Tchau, tchau.